Bom, meu nome é Rodrigo Jorge, eu sou professor associado no Departamento de Oftalmo, Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da USP de Ribeirão Preto. Atualmente sou coordenador da oftalmologia e chefe do setor de oncologia ocular. Então, retinoblastoma é um câncer da retina. A retina é um tecido que atapeta o fundo de olho. Esse tecido é responsável por captar o estímulo luminoso. Nos Estados Unidos, acredita-se que o retinoblastoma cometa 1 em cada 20 mil nascidos vivos. No Brasil, estima-se em torno de 200 a 300 casos novos por ano. Portanto, não é uma doença tão rara e é uma importante causa de câncer na infância. A doença é geneticamente determinada. Ela é causada por alteração no gene que codifica uma proteína chamada RB1. Essa proteína é responsável por controlar o ciclo celular. Se essa proteína for alterada, as células da retina começam a se multiplicar de forma desenfreada e originam o câncer. Esse gene codificado, ele se encontra no cromossomo 13. Para que a criança tenha a doença, ela precisa de ter alteração nos dois cromossomos, no que ela recebe do pai e da mãe. Se essa alteração acontecer na primeira célula do embrião, nós vamos ter uma criança com alteração da proteína RB1 em todas as células do organismo. Essa criança normalmente vai desenvolver o retinoblastoma bilateral e, além disso, ela tem chance de desenvolver o câncer em outros locais do organismo. Se a criança, por outro lado, ela não tem alteração na primeira célula do embrião e ela tem alteração dos dois cromossomos 13 durante o desenvolvimento, após ela ter sido formada, pode ser intraútero ou pode ser logo após o nascimento. Normalmente as alterações do cromossomo 13 são restritas à retina. Essa criança normalmente tem a forma esporádica da doença e unilateral. Normalmente apenas um olho é acometido. Então nós comentamos da forma bilateral, quando a alteração acontece logo na primeira célula do embrião. Nós comentamos da forma esporádica, que acontece depois que a criança já está formada. Existe uma terceira forma, que é a forma trilateral. Esta forma acontece em crianças que têm a alteração desde o embrião e que, além dos dois olhos, tem o acometimento de uma glândula dentro do cérebro chamada hipófise. Então, nós temos 3 tipos de retinoblastoma: o unilateral, o bilateral e o trilateral. A detecção precoce do retinoblastoma ela é fundamental porque quanto mais cedo detectamos, menor o tumor e maiores são as chances de controle do mesmo, com terapias menos agressivas como laser e congelamento. Quanto mais tarde o diagnóstico, maior o tamanho da massa tumoral e maior a chance do tumor ter se estendido para fora do olho. Então, caso o tumor se estenda para fora do olho ou produza sementes, as metástases, infelizmente esse câncer pode levar à morte da criança. O teste do olhinho realizado na maternidade, ele consegue identificar as formas mais avançadas do retinoblastoma. E pode acontecer de, ao nascimento, a criança ter uma lesão grande que acometa o eixo visual, e aí o teste do olhinho pode dar alterado. Mas o que é mais comum e o que nós recebemos como queixa dos pais é que quando eles chegam, eles vêm falando que o teste do olhinho foi normal. Como meu filho tem retinoblastoma, o teste do olhinho foi normal.
É importante ressaltar que o teste do olhinho ele não detecta o retinoblastoma nas fases iniciais. É muito importante que os pais estejam alerta para os sinais de retinoblastoma e de outras doenças do fundo do olho, mesmo com o teste do olhinho sendo normal. Os principais sinais são o desvio do globo ocular, então a criança começa a ter o olhinho desviado. Se os pais quiserem fazer um teste, eles pegam uma lanterna, eles miram a lanterna para a criança, ela normalmente olha para a luz e o reflexo da luz da lanterna tem que cair no centro da pupila. Se um reflexo cair no centro e o outro cair fora do centro, é um indício de que o olho pode estar desviado. O segundo sinal importantíssimo é a pupila branca. Então você olha para o centro da pupila da menina do olho e ela está esbranquiçada. Ou às vezes, na foto com o flash da criança, um olho aparece com a pupila avermelhada, o reflexo vermelho normal, e o outro não tem reflexo. Se os pais tirarem várias fotos e o mesmo olho aparecer sem reflexo, eles devem procurar um oftalmologista. Um terceiro sinal extremamente importante é o comportamento da criança. As mães devem observar se os seus bebês eles seguem o rosto da mãe, se eles seguem objetos, como que eles se comportam, se eles reclamam quando você tampa um dos olhos. Porque no caso do retinoblastoma, por exemplo, unilateral, a criança não tem alteração do comportamento, porque ela tem um olho normal. Mas se você tampar o olho normal dela, ela vai ficar extremamente irritada. E aí você pode detectar o retinoblastoma em fases mais iniciais. É muito difícil e não existe ainda programa em qualquer país do mundo que realize um mapeamento de retina em todos os bebês nascidos vivos. Então, a vigilância dos pais, principalmente com relação à realidade brasileira, é de extrema importância para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Uma vez detectado, existe tratamento e existe uma grande chance de cura. O tratamento ele varia desde o laser, o congelamento, até a quimioterapia, que pode ser feito pela veia ou pode ser feita por um cateterismo que coloca o quimioterápico direto na artéria que nutre o globo ocular. Essa quimioterapia é mais recente, essa que você faz por cateterismo, e é chamada quimioterapia intraarterial seletiva. Nós realizamos esse tipo de terapia de forma gratuita através do programa chamado Pronom. Com um tratamento adequado, nós podemos conseguir o controle da lesão, a regressão do tumor. Então, existe a possibilidade de cura, ela é maior quanto mais precoce o diagnóstico. Infelizmente, em alguns casos, nós precisamos retirar o globo ocular da criança para que não haja comprometimento, principalmente da vida da criança. Algumas vezes, o retinoblastoma chega em um estágio muito avançado para o médico. Infelizmente, em algumas regiões existe uma carência de centros especializados e mesmo de oftalmologistas capazes de detectar precocemente a doença. O estadiamento do retinoblastoma, ele vai de A até E. Os pacientes são divididos em grupo A, B, C, D e E. No grupo A estão os casos de lesões menores e menos complicadas, e no grupo E de lesões que ocupam mais de 50% do globo ocular. Quando as crianças chegam com lesões pertencentes ao grupo E, existe uma grande chance dessas crianças precisarem de serem enucleadas, ou seja, de você retirar o globo ocular para que o câncer não se espalhe, não dê metástases, não invada a órbita, que é a caixa óssea onde fica o olho, e depois o sistema nervoso central. Então, aí nós precisamos de fazer a análise genética
ou gênica, né? Análise gênica dos pais e da criança. Se a criança tiver a alteração em todas as suas células, ou seja, essa alteração foi herdada dos pais, quando essa criança crescer, ela tem 50% de chance de passar essa alteração para os seus filhos. Se por outro lado, essa criança ela teve um tumor unilateral e as alterações gênicas não encontram-se em seus gametas, a chance dela passar isso para os filhos é como qualquer pessoa da população normal. Então, existe a chance de uma mãe ter outros filhos com retinoblastoma. Ela precisa de fazer uma avaliação com geneticista, né? E testes genéticos irão determinar se a doença do seu filho ela é resultante de alterações que vieram dos gametas, né, do óvulo, espermatozoide dos pais, ou se essa alteração é esporádica, então ela teve um filho com retinoblastoma que não foi herdado do material genético dos pais. Então, ela provavelmente, né, não vai ter a mesma chance, né, ou 50% de chance de ter outro filho com alteração. Bom, o principal recado com relação ao retinoblastoma é o alerta aos pais com relação aos principais sinais de alteração. São os pais os que possuem maior chance, as pessoas que possuem maior chance de detectar esses sinais. E eles são desvio ocular, estrabismo, né? Alteração do reflexo da pupila, do reflexo vermelho. A pupila fica branca ou ela perde o reflexo avermelhado nas fotos. E alteração do comportamento da criança. A criança não acompanha objetos, ela não sorri quando vê o rosto da mãe e ela fica muito irritada quando os pais tampam um dos olhos. Normalmente, quando tampa o olho bom, e ela tem que usar o olho que está com um problema, que está com um tumor, ela fica bastante irritada. Então, esses são esses três principais sinais. Os pais devem ficar atentos e, na suspeita de algum desses três, ele deve procurar o oftalmologista.